É muito bom poder estudar bastante Torá, mas nem todo mundo consegue. Então, como um negociante ou um advogado podem conseguir o mérito do estudo da Torá? É possível. Assista ao shiur, participe da campanha que eu vou mencionar no final, depois aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. No shiur de hoje vamos abordar um dos acordos mais interessantes de Am Israel, do nosso povo. Existe um acordo que uma pessoa pode pagar para outro estudar por ele. Como que funciona isso? A origem desse acordo vem da nossa Torá, quando Moshe Rabbeinu, Moisés, ele foi abençoar as 12 tribos antes do seu falecimento. Ele colocou 2 tribos próximas no mesmo versículo na sua respectiva bênção. Podemos encontrar em Deuteronômio, capítulo 33, que Moshe Rabbeinu diz o seguinte: Ismach Zevulun betzetecha veissachar beoalecha. Que Zevulun, a tribo de Zevulun, vai se alegrar na sua saída, na sua partida, e Issachar vai se alegrar nas suas tendas. Existem algumas interpretações para esse versículo. Tem a de Abravanel, por exemplo, que ele diz que Zevulun, por morar na praia, quer dizer, o terreno dado da terra de Israel para essa tribo, ficava na praia, então eles traziam comércios e mercadorias de outras terras, e quando eles traziam para a terra de Israel, Issachar saía para vender isso dentro da própria terra. Era uma sociedade. Uma outra resposta, e que é mais conectada ao nosso shiur de hoje, é que Zevulun saía para trabalhar em outras terras e trazia mercadorias, enquanto isso Issachar, que era uma tribo de Talmidei Chachamim, de sábios e eruditos, eles sentavam para estudar. E Zevulun depois mantinha a tribo de Issachar, quer dizer, eles se comprometeram com a parnassá, o sustento de toda a tribo de Issachar. Então Issachar estudava por Zevulun e Zevulun trabalhavam por Issachar. Por que exatamente Zevulun fez esse acordo? Tudo bem, a tribo de Issachar eram grandes estudiosos. Por que a tribo de Yehudá, de Judá, por exemplo, não fez esse acordo? Ou de Binyamin, ou qualquer outra. Por que especificamente Zevulun? E a resposta é a seguinte: quando houve a partilha da terra de Canaã, a tribo de Zevulun ficou chateada, porque a terra deles era um monte de montanhas e a praia. Então eles viraram para Deus e falaram: como assim, Deus? Nós vamos ter que viajar para trabalhar. O resto do povo tinha terras, eram fazendeiros, poderiam plantar, ter gado e rebanho. E Zevulun falaram: a gente só vai viajar. E qual é o problema em viajar? É que no meio de uma viagem fica muito difícil estudar a Torá. As outras tribos, por trabalharem com o campo, tinham muitas oportunidades de calmaria. Quando chegava a época correta, eles aravam e semeavam. Depois não tem muito mais o que fazer com o campo. Tem que esperar as plantinhas começarem a crescer. E nesse meio tempo eles podiam sentar e estudar. Depois chega a época da colheita, colheram, acabou, não tem mais o que fazer até poderem arar o campo de novo. Então, por alguns meses durante o ano, o fazendeiro pode sentar e estudar a Torá. Depois eles têm um ano de Shemitah, que é o ano sabático, é um ano inteiro que não se pode trabalhar com a terra, só sentar e estudar a Torá. Então todas as tribos tinham essa oportunidade de estudar e se conectar com Deus. Já a tribo de Zevulun falaram: peraí, nós vamos estar em embarcações. E para quem já viajou de barcos, não os modernos de hoje em dia, os antigos eram extremamente instáveis. Até hoje, numa tempestade, os barcos sobem e descem. Imaginem naquela época. Tanto que o salmista, o rei Davi, no seu Salmo 107, ele menciona: dentre os perigos que podem acontecer com alguém que atravessa o deserto, alguém que fica doente, ele traz também os perigos de alguém que atravessa o mar. E ele compara o marinheiro com um bêbado, alguém que não tem sabedoria. Por quê? Não é que ele não é sábio ou inteligente, mas sim porque no movimento, no balanço do barco, é impossível ele ficar calmo o suficiente para poder sentar e estudar a Torá. Então a reclamação de Zevulun era a seguinte: Deus, a parte que nós recebemos não nos permite sentar e estudar a Torá com tranquilidade. Então, sendo assim, sendo que eles não poderiam mudar o trabalho deles, a missão deles, eles fizeram um acordo com a tribo de Issachar: vocês que são sábios, sentem e estudem, e nós vamos trabalhar e trazer mantimentos para vocês e alimentar vocês com tudo o que vocês precisam. Inclusive,
No Talmud encontramos vários sábios que se dedicaram a fazer isso, combinaram com pessoas mais simples, que elas os mantivessem para que pudessem estudar. Interessante que é uma coisa muito especial, como a gente vai ver. Agora, uma pessoa não pode chegar para um sábio e falar, olha, me dá metade do mérito do teu estudo que você já estudou. Isso não serve, é só de agora para adiante. Então, nós aprendemos do acordo de Zevulun e Issachar que uma pessoa, quando ela vê que ela não vai poder se dedicar como deveria para o estudo da Torá, ele pode fazer um acordo especial com um estudioso da Torá. Isso não isenta ninguém de estudar. Todos temos que estudar, mas tem pessoas que na prática, devido ao trabalho, ou devido à vida corrida, conseguem estudar 5, 10 minutos por dia. Sabemos que é muito importante, mas a pessoa quer ter mais méritos, então ela pode fazer esse acordo chamado de Eskem, Issachar e Zvulun. Agora, qual dos dois é mais importante? O Issachar, que está estudando Torá, se dedicando, ou o Zvulun, que é aquele que trabalha com negócios e apenas entrega para o Issachar? Isso a gente pode ver na ordem como consta na Torá. O Issachar era mais velho do que o Zevulun. No entanto, na hora que Jacó vai abençoar seus filhos, ou Moisés vai abençoar as 12 tribos, eles colocam o Zevulun antes do Issachar. Como falamos antes, Ismach Zevulun Betzetecha, o Zevulun vai se alegrar na saída, ve Issachar beolecha, Issachar nas suas tendas. Quando temos algo que vem primeiro na Torá, isso indica a importância dele ser mais do que o segundo lugar. E aí é curioso, por quê? Fora o fato de Issachar ser mais velho do que Zvulun, e somente por isso já merecia vir antes do Zvulun, tem uma comparação interessante no Talmud, que diz que o personagem mais importante do povo é o sumo sacerdote, o Kohen Gadol. E aí o Talmud vai contando um após o outro. Em último lugar, um dos últimos, é o Mamzer. É o bastardo, aquele que vem de uma relação proibida. Inclusive, a vida dele não é tão fácil. Ele não pode casar com quem ele quiser, etc. No entanto, o Talmud também diz que se o Mamzer, esse bastardo, ele é um Talmid Chacham, ele é um estudioso, um sábio, e o sumo sacerdote, que é aquele mais sagrado, ele é um Amaretz, ele é um ignorante, então o Mamzer vem antes do sumo sacerdote. Mesmo que ele veio de uma forma proibida e é um bastardo, ainda assim ele é mais importante do que o sumo sacerdote. Então vemos aqui que o estudo de Torá dá um status muito especial ao Talmid Chacham, ao estudioso. E no entanto aqui, no nosso caso, vemos que Zevulun, que é aquele que fazia negócios e trabalhava, é mais importante do que os sábios, do que a tribo de Issachar. Por que isso? Podemos falar que o mérito de Issachar ser quem ele é, um sábio, vem de Zevulun. Zevulun é aquele que permite que isso aconteça. O Zohar, ele menciona o seguinte, que a tribo de Zevulun tirava o pão da própria boca, quer dizer, não necessariamente porque eles faziam negócios e eles eram ricos, e ainda assim eles tiravam do próprio pão para manter o Issachar, para manter o estudo de Torá. E por isso o Zohar diz, eles merecem 2 mesas. Uma mesa nesse mundo e uma mesa no mundo vindouro. Isso significa que nesse mundo o Zevulun vai ter bênção, saúde e sustento, e no mundo vindouro eles vão merecer uma mesa. Qual a importância de uma mesa no mundo vindouro? Quer dizer, após os seus 120 anos aqui na Terra, uma mesa daqueles que interpretam que o Gan Eden, no paraíso, é um lugar onde as pessoas, as almas, sentam para estudar constantemente. Então imagine que estudar com uma mesa boa e firme, essa é a maior bênção que uma alma pode ter. Mas na realidade o Zohar está falando que se a pessoa mantém o estudo de Torá, ela vai merecer mesmo no mundo vindouro algo muito bom. E isso é um indicador da força de Zevulun. Por quê? Porque o Zevulun, que é aquele que está mantendo, patrocinando o estudo de Torá, ele está investindo em algo que ele não vê. Diferente do que investir em negócios, vou comprar mercadoria e vou revender. Pode dar errado? Pode, mas pelo menos eu vejo o que está acontecendo, eu vejo meu material, eu vejo meu produto. Já quando ele mantém o estudo da Torá, é algo que ele faz por pura crença em Deus, por pura crença na bênção que eles receberam de Moshe Rabbeinu. E aí podemos ler no livro dos Provérbios, no Mishlei, ele tem um versículo muito bonito que diz o seguinte: Etz Chaim hi lamachazikim ba,
Vetomchea meushar, no capítulo 3, versículo 18, é uma árvore da vida para aqueles que agarram-se a ela, e todos que apoiam-se nela são felizes. Etz Chaim, árvore da vida, é a Torá. A Torá é chamada de árvore da vida, tanto que a madeira que usamos para fazer o Sefer Torá, o rolo da Torá, é chamado de Etz Chaim. Então todo aquele que se agarra a ela tem a vida, tem as bênçãos que vêm do estudo e do cumprimento da Torá. Agora, esse versículo também se refere àqueles que mantêm o estudo da Torá. Tanto que eu lembro que na Yeshiva, onde eu estudei, tinha lá um painel com os patrocinadores, aqueles que eram os mantenedores da Yeshiva, da escola, e lá também constava esse versículo. Por quê? Todos aqueles que se agarram e mantêm o estudo da Torá, é exatamente o que diz esse versículo, que tem a vida vindo para eles, e Osher, e também a felicidade das suas ações. Agora, a pessoa que mantém, certo? Eu dei dinheiro para uma yeshiva, para manter ela, para uma casa de estudos, para uma escola. Quanto mérito eu vou ter? Se eu faço um acordo com o estudioso e eu me comprometo a manter ele, pagar todas as contas dele, o aluguel dele e tudo, e ele estuda por mim, quanto mérito eu vou ter? Nisso tem uma discussão. Alguns sábios falam que, uma vez que eu estou pagando todas as despesas dele, então 50% do estudo dele vem para mim. Ou seja, ele tem os méritos dele dividido. Tem outras opiniões, por exemplo, o Balaflá, ele diz que não é assim que funciona. O sábio, aquele que sentou e estudou, ele tem todo o mérito dele. Mas o mérito dele funciona como a chama de uma vela. Eu posso, com uma pequena chama, acender milhares de velas. Eu não vou gastar da minha própria chama. Então, se o sábio sentou e estudou, todo o mérito daquele estudo fica para ele e também para aquele que o patrocinou. Já o Hidá, ele diz diferente. Ele diz que o sábio fica com todo o mérito dele e o mérito que eu, como patrocinador, vou receber vem direto de um tesouro que está embaixo do trono celestial. Deus tem um tesouro lá com muita energia e bênçãos e eu, por ser patrocinador da Torá, recebo isso. Por quê? Porque Deus, ele quer que o mundo se preencha de luz divina, de estudo e de Torá. Então, se eu estou participando e possibilitando isso, então ele me paga como sócios. Para a gente entender por que Zevulun vem antes de Sachar na Torá, vale a pena analisar uma Sichá do Rebbe, um discurso do Rebbe, onde ele traz o seguinte. Zevulun, por que ele recebeu esse nome? Porque quando ele nasceu, ele foi o sexto filho da nossa matriarca Leá, e era sabido que Yaakov teria apenas 12 filhos. Quando a Leá teve a metade desse número, ela percebeu, peraí, eu tenho a maioria dos filhos, uma vez que as duas outras esposas já tinham 2 filhos cada uma, então ela falou, agora meu marido vai morar comigo, quer dizer, eu vou ser a principal esposa dele. E deu o nome de Zevulun, que quer dizer Beit Zvul, uma moradia fixa. O nosso templo também foi chamado de Beit Zvul, uma moradia fixa para Deus. Agora, é curioso, como é que Yaakov, cujo assunto era a Torá, Yaakov foi descrito na Torá como Yoshev Alim, alguém que sentava nas tendas para o estudo constante, como que ele vai se conectar com os Zvulun, que representa o comércio, que representa exatamente o oposto do que ele fazia constantemente. O assunto de Yaakov é estudar a Torá, o assunto de Zvulun é sair para trabalhar. Alguém que não tem tempo para estudar, como vimos na tribo de Zvulun. Então o Rebbe traz que é verdade que o assunto de Yaakov é sentar e estudar a Torá. Mas quando que ele teve mais sucesso? Ele estudou Torá na casa do seu pai, foi odiado pelo seu irmão, saiu fugindo. Ele sentou 14 anos na Yeshiva de Shem Yever para estudar Torá constantemente. No entanto, onde que ele formou a sua família maravilhosa? Onde que ele teve 11 dos seus 12 filhos? Foi trabalhando constantemente. Ele era pastor do seu sogro Lavan, e com esse trabalho, não só ele educou muito bem os seus filhos, como também ele se tornou uma pessoa rica e cheia de posses. Então, apesar de que Yaakov representa o estudo da Torá constante, ainda assim, o sucesso dele veio quando ele trabalhou com coisas físicas e mundanas. Daqui a gente vê que o propósito de tudo que a gente faz, de estudar a Torá e etc., é transformar esse mundo. Como sabemos que Deus criou o mundo para poder ter uma moradia aqui embaixo. Quer dizer,
Deus já tinha os anjos que poderiam cumprir com todas as suas ordens sem questionar nem nada. Mas não é essa a vontade divina. A vontade de Deus é trabalhar aqui embaixo, transformar o mundo aqui. E isso é representado por Zvulun. Então sim, Issachar é muito importante. Estudar a Torá é fundamental. Mas Zvulun é aquele que tem a chave do sucesso para o mundo, é aquele que trabalha. Agora, quando Zvulun pega, e não só trabalha, honestamente, claro, mas ele ainda mantém o estudo da Torá vivo, então ele é ainda mais importante, ele recebe muitas bênçãos, como vimos anteriormente. E por isso, diz o Rebbe, a maioria do povo é Zvulun. São aqueles que trabalham, são advogados, médicos, porque esse é o objetivo do nosso serviço divino aqui, é transformar o mundo. E isso pode ajudar um pouquinho a entender essa polêmica que tem dos kolelim. Kolel é uma instituição onde a pessoa, geralmente depois de casar, senta e estuda, e alguém mantém ele. Em Israel se debate muito, não é justo, a pessoa só está sentada estudando, por que ele não vai trabalhar? Sem querer resolver todas as polêmicas, mas a verdade é que quando as pessoas sabem que tem gente que está estudando Torá, estão trazendo bênçãos e segurança e tudo isso para toda a nação, então deve-se dar valor. Eu não vou sentar e estudar, pelo menos eu ajudo, eu mantenho outra pessoa. E como vimos, o mérito daquele que mantém é tão grande quanto aquele que estudou. E por que eu escolhi justamente esse tema para o show dessa semana? Temos aqui na cidade o Colégio Or Menachem, onde eu dou aula, meus filhos estudam lá. E estamos lançando essa semana uma campanha, Issachar e Zvulun, é exatamente uma campanha que possibilita as pessoas agora terem o mérito de participar na educação e no estudo de Torá de pequenas crianças. Como consta no Talmud, que o mundo só se mantém por conta das palavras deles, palavras de reza, de Torá. Então agora é a chance das pessoas adotarem um aluno no sentido de receberem o mérito deles. Eu vou colocar aqui embaixo o link, e lá tem vários formatos. Pode-se ter o mérito do estudo de uma classe inteira por um dia, ou uma criança durante o ano. Vale a pena entrar e participar. É preciso lembrar que é uma chance da pessoa ter o mérito do estudo da Torá, mesmo quando ela não consegue sentar e estudar todo dia, o dia inteiro, tem alguém fazendo isso por ela. Tem uma historinha que uma vez tinha um visitante que passou por uma cidade e viu um cemitério judaico. Então ele falou, aqui tem um passado judaico. Depois ele viu uma sinagoga. Falou, aqui tem um presente judaico. Depois ele viu uma escola, um Heider. Ele falou, aqui tem um futuro judaico. Todo aquele que participa de uma campanha desse gênero, ele tem a certeza de que ele está contribuindo com o estudo da Torá constante e um futuro judaico brilhante. Vamos participar? Vamos, claro, estudar a Torá também. Não dei nenhum antídoto, nenhum método para as pessoas não estudarem, mas vamos participar e ajudar que cada vez mais aumente o estudo da Torá, palavras de santidade e espiritualidade aqui, e finalmente poder merecer um mundo repleto de divindade, a revelação do Rei Mashiach, que seja brevemente em nossos dias. Somos 120 crianças. Estudamos Torá diariamente. Faça parte de nossos estudos. Adote um aluno. Ou patrocine um dia de estudo. Colégio Or Menachem. Faltam 3 dias para a campanha. Sua participação é muito importante. Acesse campanhaormenachem.com.br E traga mais luz ao